se queremos ser cristãos verdadeiros, a imagem e semelhança de Cristo, nós precisamos conformar a nossa vida com isso aqui. A palavra de Deus em Romanos 12 diz: não vos conformeis com esse século, ou seja, não tome a forma do mundo, não viva como o mundo vive, mas tome a forma de Cristo. Renove a sua mente pelo poder da palavra de Deus, mude o seu estilo de vida, sendo um cristão verdadeiro, sendo uma pessoa que tem vida espiritual e não é só um simpatizante da fé ou da igreja. Amém? O desejo de Deus é que você não seja uma pessoa religiosa, habituada a vir na igreja domingo, ou uma vez por semana, ou 2 vezes por semana. Não. O objetivo de Deus é que você tenha uma experiência com Cristo, que você conheça o Espírito Santo, e que nesse tipo de comportamento, que é um comportamento espiritual, porque só jejua quem é um homem espiritual, só jejua quem é uma mulher nascida de novo. Nesse comportamento espiritual, você tem experiências com Deus. Você veja portas se abrindo, você veja barreiras caindo por terra, você perceba que Deus está fazendo uma mudança dentro e ao redor de você. Amém? A Bíblia nos ensina sobre a necessidade e também sobre o poder que há quando jejuamos. Todo homem espiritual, todo cristão verdadeiro, todo crente que deseja agradar a Deus e viver em santidade, deve ter a experiência do jejum. O jejum é uma coisa que faz parte da vida cristã. Amém? Jesus jejuou. Os discípulos de Jesus jejuavam. Amém? E ele disse que nós jejuaríamos também. Mateus 9, 14 e 15. Abra aí. Diz assim, ó. Vieram depois os discípulos de João Batista, e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus jejuam muitas vezes, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ok? Então, o que Jesus está nos ensinando através de Mateus 9, versículos 14 e 15? Que o jejum é uma prescrição dele. Jesus disse: enquanto eu estiver presente, enquanto eu estiver na terra, meus 12 não precisam jejuar, mas eu vou um dia ser devolvido ao Pai, eu vou voltar para o Pai, e depois disso eles vão começar a jejuar. E quando você lê o livro de Atos, você vê que os 12 de Jesus, eles entram nesse mover, eles começam a praticar a oração, o jejum, desde Pentecostes, e aí isso fica como uma prescrição de Jesus para toda a igreja que vem depois dele. Quem é essa igreja? Diga nós. Amém? Então, Jesus quer que nós jejuemos. O jejum é uma necessidade espiritual para que haja santificação, crescimento e avanço da nossa caminhada. Nós, para podermos conquistar coisas no mundo espiritual, precisamos jejuar. O jejum nos santifica, o jejum traz fortalecimento espiritual. O jejum nos faz galgar novos níveis na nossa vida espiritual. Quando jejuamos, somos levados a termos experiências com Deus, e essas experiências, elas nos fazem ter um posicionamento diferente. Nós percebemos o agir de Deus ao nosso redor, nós vemos barreiras caindo, nós vemos milagres acontecendo, nós percebemos que aquele propósito de consagração de um jejum a Deus produziu resultado, ok? E eu quero dizer que esse jejum, quem entrar, vai ver resultados práticos, reais e sobrenaturais na sua vida, em nome de Jesus. O jejum, ele neutraliza as obras da carne e dá lugar à ação do Espírito. O jejum diminui os apetites carnais. No jejum você fala menos, e falando menos, fala menos bobagem. Você fala menos coisas humanas, terrenas e carnais, e você fala mais coisas espirituais. No jejum, os jovens, né, que tem aí os hormônios, a flor da pele, a testosterona aí saindo pelos olhos, né? Quando jejuam,
ficam mansos. Conseguem dominar mais a sua carne, conseguem controlar os seus ímpetos carnais, né? Os seus apetites sexuais. Então, o jejum para os jovens é uma boa prática, porque vai ajudá-los nesse processo, nessa luta, enquanto eles precisam esperar pela conclusão do projeto de Deus na vida deles, que eles terem a plenitude no sexo dentro do casamento. Ok? O jejum nos ajuda a ganharmos força espiritual em fé. Quando você começa a jejuar, rapidamente você já começa a sentir Deus mais próximo de você. Você começa a ficar mais sensível a Deus. E você começa a ser fortalecido na fé. Você ganha mansidão. Você se quebranta em amor. Você sente mais amor pelas pessoas. Você faz um exercício de disciplinar a sua carne. E o fruto disso também é domínio próprio. Você consegue controlar mais todo o seu ser. Você domina melhor os seus pensamentos. Você tem mais poder sobre as suas próprias palavras. Você não fala aquilo que te dá na cabeça. Você fala coisas que são filtradas pelo Espírito. E você também consegue dominar melhor todo o seu corpo. Ok? Porque é um exercício de colocar a nossa carne, as nossas vontades humanas, terrenas, sob o domínio do Espírito Santo. E quem tem que governar a nossa vida não é a nossa carne, não é a nossa alma, não são os nossos sentimentos, os nossos desejos humanos. Quem precisa governar a nossa vida para que a nossa vida seja de sucesso, seja uma vida perfeita, agradável a Deus e de recompensa aqui na terra, é o Espírito Santo de Deus. Amém? Tem gente que defende assim a filosofia, eu sou assim mesmo, esse é o meu temperamento, quando vem a palavra na minha boca, eu falo mesmo, eu solto mesmo. Só falta dizer assim, eu sou barraqueira. Não, por favor. Você era, antes de conhecer a Cristo, agora você é uma mulher espiritual. Você é um homem santo, um homem de Deus. Uma pessoa que está nesse mundo para ser diferente. Então, o que é temperamento? Temperamento existe? Lógico que temperamento existe. As pessoas têm uma composição emocional diferenciada umas das outras. Mas toda a questão de emoção, de pensamentos, de sentimentos, de temperamentos tem que estar sujeitas ao domínio, ao governo do Espírito Santo. Então pode até vir aquela vontade de você falar o que te dá na cabeça, de revidar uma ofensa que você recebeu, de fazer um barraquinho. Barraquinho gospel, porque afinal de contas você é crente. 2 minutos depois você vai lembrar que você é de Jesus. E aí já vai bater o arrependimento. Mas antes que você precise pecar para depois se arrepender, o Espírito Santo vai te ajudar a ter domínio próprio, vai te ajudar a querer liberar uma palavra ruim, agressiva, mas você vai contar até 12. Amém? Quem sabe contar até 12 aí? Quem é 12 aqui? Amém. O jejum é recebido por Deus como um ato de santificação e fé. É um sinal de entrega e de busca a Deus. Um jejum nunca é desprezado por Deus, ele sempre produzirá resultados. Amém? Olha o que diz a palavra no livro de Daniel, capítulo 10. Diz assim: Daniel, homem muito amado, desde o momento em que você se aplicou em se humilhar perante o teu Deus, saiu a resposta do trono de Deus. Ou seja, Deus mandou um anjo trazer uma revelação a Daniel, desde o momento que ele começou a jejuar. Então, todo jejum, querido, ele vai trazer resultado prático. Ele vai trazer um mover no mundo espiritual. Porque Deus diz na sua palavra que ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Não tem como você ter uma atitude espiritual, principalmente em obediência a um comando dado na igreja, uma convocação feita pelo Espírito Santo através de uma autoridade espiritual, você entrar naquele propósito e Deus não fazer a parte dele, Deus fará a parte dele. Se você fizer a sua, Deus vai fazer a dele. Amém? Tem gente que está pensando, mas como é que é o jejum? Eu já falei nas gerações, vou repetir aqui, porque com certeza tem muita gente que não estava nesse dia. O jejum de 12 dias é um jejum removendo uma refeição. Você pode tomar café da manhã, almoçar perfeitamente, comer
até as 3, 4 horas da tarde, depois das 4 você não come mais, só vai tomar café de novo no outro dia, ok? Eu já estou fazendo esse jejum desde o dia 1º, que é um jejum que vai cobrir vocês até o dia 21. O meu é do dia 1º ao dia 21, o de vocês é do dia 9 até o dia 20, ok? Não estou falando isso para me exibir, não, só estou falando que esse foi o propósito que Deus colocou no meu coração. Um jejum nunca é desprezado por Deus, sempre produz resultado e traz consigo revelação, veja, Daniel recebeu revelação, libertação, não é? Outro dia eu estava com o apóstolo Ronilson, e o apóstolo Ronilson estava contando das experiências dele no antigo ministério que ele trabalhava, e que era a igreja Deus é Amor, e ele disse que quando ele entrava nas campanhas de jejum e de oração, quando ele chegava no culto, era só pessoas sendo libertas de espíritos malignos, de demônios. Ele orava e as pessoas caíam lá no meio do culto lá. Por quê? Porque naquele tempo não tinha visão, ainda não tinha um encontro com Deus, né? Agora as pessoas não passam esse mico de ficar possesso no meio da igreja. Fica lá no sítio lá, escondidinho lá. Ninguém fica sabendo depois, só a liderança, né? E o diabo também, que recebe o aviso prévio. Na verdade, não é nem aviso prévio, é justa causa. É justa causa imediata, né? Então, revelação, libertação, cura, né? Na Coreia, existe a montanha de oração do pastor David Cho, e muitas pessoas vão para a montanha de oração como se estivessem indo para um spa. Elas vão lá para se tratar espiritualmente. E uma das coisas que alguém que está com uma enfermidade mortal, por exemplo, como um câncer, é instruído a fazer, é fortalecer a sua fé através de jejum. E é um contraponto isso daí, né? Uma contradição, porque uma pessoa que está com câncer vai jejuar, mas de uma forma sobrenatural, as pessoas jejuam, e nesse processo, mesmo que a carne delas se enfraqueça, o espírito se fortalece, elas recebem a cura divina pela fé, são libertas da morte. Tem vários testemunhos dessa natureza lá. Amém? Por quê? Porque toda pessoa que quer uma cura, ela precisa fortalecer sua fé, ela precisa chegar naquele nível de fé para poder receber a cura. Porque é lógico que para a cura divina existe uma unção, mas eu já expliquei que maior do que a unção de quem cura é a fé de quem recebe. Amém? Então, eu posso orar por qualquer pessoa ser curada aqui, mas a pessoa precisa crer que vai receber essa cura de Jesus através da minha vida. E muitas pessoas vêm com uma fé tão consolidada que é fácil a gente orar quando a fé da pessoa já está pronta. A gente ora e a pessoa realmente é curada no sobrenatural. O jejum quebra os poderes demoníacos, produzindo autoridade sobre os espíritos malignos. Jesus disse que há certas castas de demônios que só saem com jejum e com oração. Então, todo pastor, todo discípulo, líder, que quer ter autoridade no mundo espiritual, precisa viver uma experiência de jejum, precisa ter disciplina de jejuar de vez em quando. O ideal, por exemplo, é jejuar uma vez por semana, ok? O jejum abre caminho para a revelação e atrai a resposta às orações. Eu já citei para vocês o exemplo de Daniel, de 12 a 14, e temos muitos outros exemplos na Bíblia de pessoas que estavam orando, que estavam jejuando e receberam direções divinas, receberam liberações nesse sentido. O jejum é reconhecido por Deus como uma oferta de humilhação e de arrependimento. Por exemplo, o jejum de Davi por seu filho com Betseba. Davi sabia que aquele filho tinha sido concebido em pecado, era uma relação de adultério. Ele havia engravidado uma mulher que era casada. E quando veio o confronto, que o profeta Natan veio dizer para ele quais seriam as consequências daquele pecado que havia desagradado a Deus, Davi se prostra e começa a jejuar. Por 7 dias ele jejua, mas esse jejum não foi aceito por Deus. A sentença de Deus já tinha se liberado, e no 7º dia, quando ele termina o jejum, a criança morre. E existe um outro exemplo, o jejum dos ninivitas. A cidade de Nínive era uma cidade pecadora, uma cidade idólatra,
Mas o profeta Jonas é enviado a Nínive. E quando ele vai ali e prega a palavra, e ele fala da ira de Deus que viria contra aquela cidade toda se coloca em arrependimento diante de Deus, se humilha, todos entram em jejum, do rei até os animais ficam 24 horas sem comida. O rei põe até os bois, os cabritos, as ovelhas para jejuar. E o que acontece? Deus considera o arrependimento